Olá, pessoal. Voltamos nossas aulas sobre redação, né, produção de texto para o Enem, com foco no Enem, né? Então, essa aula é sobre coesão textual, um dos elementos da textualidade muito importante, né, com a coerência, fazendo assim a ligação entre as ideias de um texto. Essa aula, como já foi dito, é direcionada aos alunos da Escola Estadual Saturnino de Souza. É sempre bom lembrar, gente, quais são os elementos da textualidade, né? A intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade, coesão e coerência. Nesses slides, nós vamos estudar, entender o que é coesão textual, aprender os tipos de coesão e como são cobradas nas provas. O primeiro passo, pessoal, para entender a coesão é conceituando. Então, a coesão, gente, é a ligação, é a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Então, a coesão ela é responsável pela ligação entre as ideias. O que vai ser dito lá na introdução vai ser desenvolvido, né, nos parágrafos do desenvolvimento e vai ser fechado lá na conclusão. Então, é como se fosse um círculo, uma esfera que precisa ser fechada. A introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, coesão é a ligação entre as ideias. Então, a coesão, pessoal, é como articulamos palavras, orações, parágrafos e o texto. Essas articulações se dá por meio de conectivos. Quais são eles? As conjunções, que são os principais, mas, porém, e, contudo, entretanto, portanto. Preposições, que servem para ligar as palavras, de, com, para, perante, a. Os advérbios, né? Hoje, aqui, ali, lá. Os pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes pessoais, né? E os oblíquos. Os pronomes, de modo geral. Os relativos, principalmente. Os artigos, né? O, a, os, as, uma, umas e uns. E os léxicos, que são as palavras. Vamos ver um exemplo, gente, de texto com coerência e outro com coerência e coesão. Vejam aí o primeiro exemplo. Comprei um livro, ponto. O livro foi muito útil para realizar a prova. Percebam que esse exemplo, nós verificamos aqui a presença de coerência, porque tem lógica, né? Tem sentido completo, esses períodos aqui, né? Agora vejam um texto com coerência e com coesão. Comprei um livro que me foi útil para realizar a prova. Percebam que o pronome relativo que está se direcionando à palavra livro, ou seja, dando a esse período aqui uma coesão, uma ligação entre as ideias. Aqui nós temos ideias soltas, né? Ou seja, tem coerência, mas eles não estão interligados. Houve aqui a repetição da palavra livro, mas aqui não. O pronome relativo ele faz essa substituição, dando ao texto coesão. Vamos entender os tipos de coesão. Vamos conhecer os tipos de coesão. Primeiro, a substituição lexical, que consiste na substituição de uma palavra por um termo equivalente, que funciona aí como um sinônimo. Olha um exemplo. De súbito, começa a gritar e a correr. Pondo em pânico as galinhas. Carcarejando, a bicharada foge, sacudindo as asas. Percebam, pessoal, que a palavra bicharada, ela retoma galinhas. Então, nós temos aqui uma coesão, uma substituição lexical, ou seja, substituição de palavra. A repetição também é um tipo de coesão, que consiste na retomada de palavras já existentes no texto. Então, quando a gente está no desenvolvimento, a gente pode sim fazer a repetição de algumas palavras que são importantes para a compreensão do tema, ok? Temos também o uso dos pronomes, né? Que é o mais comum. É quando o nome pode ser representado por um pronome. Olha o exemplo aí. Estendeu a mão e afagou o lombo do cão.
Também este escapara. Percebam que o pronome demonstrativo está fazendo uma retomada a cão, ok? Ainda sobre os tipos de coesão, nós temos aí a definitivização, que consegue na recuperação de uma informação graças ao artigo definido. Vejam um exemplo aí, por favor. Bom, é bom lembrar os artigos definidos. O, a, os, as. Por exemplo, um caminhonista surpreendeu um meliante a tentar abrir a janela de um caminhão. O caminhonista, de nacionalidade espanhola, conseguiu deter o indivíduo. Percebam que o artigo definido O, gente, ele consegue recuperar a informação que foi dita aqui, anteriormente. O que é que ele fez? Ele surpreendeu um meliante que queria abrir o caminhão. Ok? Outro tipo de coesão muito utilizado é a coesão interfrásica, que refere-se às palavras, às conjunções, locuções conjuntivas, advérbios, locuções adverbiais, que servem para ligar as frases entre si. Pessoal, o tempo verbal também contribui para a coesão textual. Nós temos aí três tempos verbais do modo indicativo, que é o modo que indica a certeza da ação expressa pelo verbo. O imperfeito do indicativo situa os fatos num plano mais afastado, mais distante, e assinala uma situação que se prolonga no tempo. Olha um exemplo aí. Ele lecionava na escola. Percebam que o lecionava é um verbo que está aí num tempo mais distante e se prolonga. É como se a ação não foi concluída no passado. Por isso esse nome é imperfeito. Agora vejam o pretérito perfeito. Ele limita a ação, né, no momento ali. Vejam aí a diferença. Ele lecionou na escola. Percebam que quando eu digo lecionou, a ação que é expressa pelo verbo é como se fosse concluída. Diferente também do presente do indicativo, que aproxima a situação referida do leitor. Vejam aí. Ele leciona na escola. É como se algo que acontecesse agora. Como não? É algo que acontece no agora. A anáfora consiste, pessoal, na retomada do referente de palavras anteriormente inseridas no texto. Um elemento introduzido no texto remete para um antecedente. Quando a gente lembrar de anáfora, lembre aqui de anteriormente e antecedente. Veja um exemplo aí. Traumatizado, o João ficou em casa com os amigos. Ele nem a rua queria atravessar. Percebam que ele, gente, está se referindo ao que foi dito anteriormente. A quem? A João. Uma anáfora. Diferente da anáfora é a catáfora, que é um mecanismo inverso, não é? Por quê? Porque há como uma antecipação da informação introduzida no texto, posteriormente. Olha o exemplo aí. Tudo nele, os gestos e o modo de falar, é uma imitação mal pronta dos homens que eu vi quando novo. Percebam que o tudo, né, é explicitado aqui, é retomado aqui, né? À frente, posteriormente. Outro exemplo aí, gente, é a elipse, né? Que consiste no apagamento de um elemento recuperável pelo contexto. Olha aí o exemplo. Queres ir comigo ao cinema? Sim, claro. Olha aí a elisão, né? Quero ir ao cinema. Sim, quero, mas não posso. A pessoa não precisou responder o termo que foi perguntado lá em cima, ir ao cinema. Mas ficou subentendido, né? Porque existe aí uma ligação das ideias. Os marcadores de coesão textual constituem um dos meios privilegiados para ordenar, hierarquizar, ligar, tornar mais fluido o movimento construtor do discurso. São expressões como além disso, então, mas ainda, repare, finalmente, que balizam o discurso, que orientam na interpretação, salientando, retomando, explicando determinados conteúdos ou apelando para a atenção do interlocutor para que o contato não se perca. Bom, pessoal, há conectores discursivos situados no plano diretamente significativo, nocional. Com pendor argumentativo, mas, repara, por exemplo, além disso, portanto, de fato, com valor aditivo.
mas mais ainda, e também, além disso, com valor contra-argumentativo ou oposição. Antes, pelo contrário, não obstante, mesmo assim, apesar de tudo, coincidência de valor causal. Por conseguinte, assim pois, daí que, pois, então. Olha aí também, na organização temporal do discurso. Antes de tudo, antes de mais, para começar, no primeiro momento, em seguida, depois, por outro lado, mais tarde, finalmente, por fim. Na organização da informação textual. E depois então. Olha aí, gente, é a reformulação que representa o esforço de adequação e de garantia da continuidade discursiva ou explicação. Ou seja, melhor dito, quer dizer, por outras palavras, isto é, mais concretamente. Olha aí, os tipos de coesão, né? A estrutura do texto argumentativo tem marcadores específicos. Um deles é a organização dos argumentos, a ordenação, melhor dizendo. Em primeiro lugar, vejam aí, eu vou iniciar meu parágrafo, o meu segundo parágrafo, né, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, com esse marcador aí. Em primeiro lugar, depois, em segundo lugar, ou por último, né, no terceiro parágrafo, no caso, conclusão, né, finalmente, portanto, a conexão também entre os argumentos, já que, assim, posto que, considerando que, de modo que, de tal modo que, por conseguinte, em conclusão. Bom, gente, é a nossa aula de coesão. Mais à frente vocês vão estudar sobre coerência e no passar dos dias a gente vai tirando as dúvidas. São muitos detalhes que só com o tempo e a prática a gente consegue resolver todos os problemas. Obrigado.